E aí galera, eu sou o Rafinha e eu estou aqui pra vocês com o Giga 7 Mi Pure, um smartphone que eu comprei na Gearbest, vou deixar o link na descrição pra vocês. E esse aqui, galera, é um celular muito legal, porque ele é um intermediário bem básico, um celular que é até um pouco antigo, mas que tem recursos e algumas configurações, algumas coisinhas que são de celulares mais premium. Antes da gente começar, eu queria avisar que eu já fiz 2 vídeos dele aqui no canal. Vou deixar no cardzinho aqui em cima pra vocês. Eu recomendo muito que vocês assistam. O primeiro vídeo é o vídeo de unboxing, onde eu mostrei o conteúdo da caixa dele, é um conteúdo bem legal. E também tem vídeo de primeiras impressões, que eu mostrei algumas coisas bem legais sobre esse celular. Eu paguei nele $149, sai na conversão direta aí a uns R$460 atualmente. Paguei R$308 de taxa, ele levou 28 dias para chegar aqui no Brasil. E bom, vamos começar falando um pouquinho do design do Giga 7 Mi Pure. Esse celular aqui, pessoal, foi feito na Alemanha, o design dele é feito na Alemanha, porque a marca Giga 7 é aquela antiga marca Siemens, porque a Siemens se chamava Siemens Giga 7, mas agora ela lança celulares com esse nome só de Giga 7. Ele tem aqui 140 gramas, um corpo de 6,9 centímetros de largura, 14,45 de altura e 7,8 milímetros de espessura. É um celular bem fino e relativamente leve. O corpo dele é de metal, o corpo traseiro aqui é todo em metal, a frente é toda de vidro, tem aqui aquele vidro 2.5D, né? Então isso daqui dá um ar bem legal, ele é um celular muito confortável para você segurar com uma das mãos. A tela tem 5 polegadas, então assim, ele é um celular bem pequenininho e a resolução dele é de 1920 por 1080. A tela desse celular é uma das coisas que mais me impressionou, porque como eu falei, ele é um celular bem básico, mas ele tem uma tela com uma qualidade muito boa. Você assistir um filme nele aqui, por exemplo, na Netflix, é algo muito agradável. Você vai ver ali um preto da mesma cor aqui das bordas da tela. Esse é um problema meio chato, porque as bordas dele são bem grandes. Ele tem aqui um dedo de borda na parte de cima e um dedo na parte de baixo. Não tem botões físicos, os botões são dentro da tela. E eu acho que esse espaço aqui podia ter sido mais aproveitado. Ele poderia ser um pouquinho menor, e aí a borda ficaria menorzinha, assim seria um celular ainda mais compacto e mais legal para você carregar no seu bolso. Para quem gosta de celulares pequenos, essa aqui é uma ótima opção de smartphone. Na parte de trás do Mi Pure a gente vai encontrar aqui uma câmera que é de 13 megapixels, daqui a pouco eu falo mais dela para vocês. Ele tem aqui esses designs nas bordas, na parte superior e na parte inferior. Aqui a gente vai ter na parte de baixo um sensor digitais. Esse sensor digitais aqui, ele é meio de lua, sabe? Você põe o dedo aqui assim, tem horas que ele desbloqueia normalmente. Igual eu vou colocar aqui, ó, quer ver? Ele pegou e desbloqueou sozinho. Mas tem horas que você tem que apertar aqui a tela para conseguir desbloquear de forma completa. Ele não falha muito em relação a não reconhecer a sua digital, mas tem esse probleminha de às vezes você está com a tela desligada e ele não desbloqueia imediatamente. Leva ali 2 segundos para conseguir desbloquear mais ou menos. Tem aqui o selo da Giga 7, aqui embaixo tem algumas informações. Na lateral aqui a gente vai encontrar os botões de volume separados. Nessa outra tem aqui o botão de ligar, a gaveta para o chip. Ele tem suporte aí a um chip e uma outra gaveta para um chip ou um cartão de memória, ou seja, dual chip com gaveta combinada. Aqui em cima tem o microfone e tem a entrada para fone de ouvido. E um destaque muito legal desse celular, pessoal. A gente vai ter aqui 2 alto-falantes, mas só o de baixo funciona, não é o de cima. Ele tem entrada USB Type-C, o que é um recurso que eu valorizo muito, porque celulares com Type-C são muito bons hoje. E a gente tem aqui um celular de 2015 com Type-C. É uma coisa a se pensar, né, pessoal? Porque tem muita empresa brasileira que lança celular em 2017 com USB padrão. Então, assim, isso é algo que eu valorizei demais nesse smartphone aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho do único ponto que realmente decepciona no Giga 7 Mi Pure, que é a questão de interface e sistema operacional. O que acontece é o seguinte, galera, o Mi Pure ele possui Android 5.1.1, é um Android Lollipop, e ele não possui atualizações oficiais. Eu pesquisei na internet e encontrei outras ROMs para ele. Você pode atualizar de forma manual para outros sistemas e colocar aí o Android 6. Só que de forma automática ele não tem atualizações, parece que a Giga 7 não se manifestou sobre atualizações para ele. E a questão da interface em si ela é boa, ela é levemente personalizada. Quer dizer, levemente não, ela muda bastante coisa nas configurações e tudo. Mas no geral assim é um sistema muito parecido com o Android puro. Tem questão ali de alguns ícones que são um pouco defasados, essas coisas assim. Tanto que eu não consegui utilizar o launcher padrão da Giga 7. Eu coloquei aqui o Nova Launcher, porque o Nova ele é um launcher que você vai poder personalizar bastante, que fica mais rápido do que o launcher padrão da empresa. Mas a gente tem aqui questão de configurações e tudo assim, que são bem antigas. Uma coisa que eu gostei é que mesmo sendo Android 5.1, a gente tem ali aquela questão das permissões do Android. Então você vai ter algo muito parecido com o que a gente tem no Android Marshmallow. Você baixa um aplicativo e aí quando ele vai acessar a câmera, ele pergunta ali, o aplicativo tal está tentando acessar a câmera.
Além disso, o celular tá todo em português, mas tem aquele problema que a gente também encontra na Xiaomi, né, na MIUI, que algumas partes do sistema estão em português e outras ficam em inglês. Então, assim, se você tiver um domínio básico, você vai entender tudo. Mas tem algumas coisas que você talvez tenha um pouquinho de confusão, porque você vai acessar ali um ponto mais específico das configurações, na parte de tela ou de acessibilidade, e não vai estar traduzido para o português. Então, assim, no geral é uma interface bonita, mas é uma interface antiga. E se você comprar esse celular, você tem duas opções. Ou você vai ser um usuário aí mais tranquilo, que não vai ligar tanto para atualização, ou você é um usuário ali mais, como é que eu posso dizer, mais hard mode, digamos assim, e que vai colocar ali uma ROM mais atualizada, mas vai ter que trocar esse sistema aí de forma manual. Um detalhe importante, pessoal, é que o Mi Puri ele não possui tantos aplicativos internos. A Giga 7 optou por deixar o celular mais puro, como o próprio nome diz, né? E isso ajuda bastante, porque a performance dele é um pouco melhor, devido a não ter tantos aplicativos da própria empresa. Falando em performance, pessoal, vou colocar na tela para vocês todos os dados técnicos agora do Giga 7 Mi Puri. Mas vamos comentar algumas coisas que eu achei relevantes para vocês. Ele possui o processador Snapdragon 615 com a GPU Adreno 405, sendo que esse processador é octa-core, com 4 núcleos rodando a 1.5 GHz e outros 4 rodando a 1 GHz. Além disso, a gente tem aqui 3 GB de memória RAM, 32 GB de memória interna, como eu falei, ele também tem espaço para cartão SD. Além disso, galera, a gente vai encontrar aqui uma câmera de 13 megapixels na traseira, com abertura de 2.0, ele tem flash de LED e a gravação de vídeo é 1920 por 1080 a 30 fps. Além disso, ele também possui uma câmera frontal que tem 8 megapixels, sim, é isso mesmo que você ouviu, a frontal dele tem 8 megapixels com abertura 2.0, a gente também faz vídeo na frontal a 1080p, tem uma série de outros sensores que são bem legais para um celular desse daqui, uma bateria de 3.300 mAh, recursos de áudio Wi-Fi e Dirac, eu acho que assim se pronuncia, né, Dirac, como vocês quiserem chamar, que você pode utilizar ali com fone de ouvido para ter uma qualidade de fone bem superior. Aviso para vocês que ouvir música nesse celular com o fone padrão dele e com o Hi-Fi ativado é uma coisa muito boa, é uma experiência bem legal, porque a qualidade e a fidelidade do som ficam impressionantes. Ele também tem Bluetooth 4.1, 4G e todas as redes aqui do Brasil funcionam normalmente. Eu testei as chips da Vivo e da TIM, consegui utilizar o 4G sem nenhum problema, numa velocidade bem boa e assim. E agora vamos comentar um pouquinho dos benchmarks desse celular. Eu fiz os testes em benchmark tanto no AnTuTu como no Geekbench aí pra vocês. E como vocês podem ver na tela, esse celular ele não é voltado para jogos, né? O desempenho dele no AnTuTu foi bem ruim. A gente teve aqui 36 mil pontos, uma média aí de 40 mil, porque eu já consegui fazer 39 mais ou menos. Na internet tem gente que fez até mais do que isso. Mas é um desempenho assim bem básico para atividades do dia a dia, mas na hora de jogar isso vai pesar um pouquinho. Também quanto ao Geekbench 4 a gente conseguiu aí 584 pontos no teste do single core e 1580 no multicore. Como vocês podem ver aí na tela, pessoal, rodar jogos nesse celular é uma coisa um pouco ruim, uma experiência bem chata, porque ele é um celular mais fraco, né? Então você tem esse problema de querer rodar um jogo mais pesado, ele não vai rodar tão bem assim. Se eu colocar um Subway Surfer, ele já vai rodar um pouquinho mais tranquilo, mas no geral, jogos não são uma boa experiência nesse celular. Então se você quer um celular para jogos mais barato, esse aqui não é uma boa opção. A questão de bateria aqui é uma coisa um pouco complicada, galera, porque o que acontece? Eu fiz 2 testes de desempenho com ele. O primeiro teste foi executando ele ao longo do dia para ver como é que a bateria se comportava no uso diário, normal e um uso mais forte. Nesse uso normal eu conseguia aí algo em torno de 11, 12 horas de bateria até ele chegar aos 20%, que é um desempenho bem fraco. Porque ele acaba, como é que eu posso dizer, esquentando bastante quando você usa ele direto, WhatsApp, câmera, Instagram. Justamente por ter um corpo de metal você sente bastante a temperatura no celular. Essa questão aí também para você executar jogos, se você ficar abrindo ali alguns jogos ao longo do dia, ele vai consumir ainda mais a bateria ali do seu smartphone. Mas no outro uso que eu fiz, em relação à tela especificamente, eu coloquei o celular para rodar filmes da Netflix. E eu consegui, pessoal, 4 horas e meia de tela nesse celular, com 50 e poucos % de bateria. Vou colocar os prints na tela aí para vocês. O que isso significa? Significa que esse celular, ele gasta bastante desempenho, a bateria dele usa bastante em relação à parte de desempenho, mas por ter uma tela menor de 5 polegadas, ela não vai ser a principal fonte de consumo da bateria, como a gente tem em outros celulares de tela maior. Esse teste que eu fiz foi em brilho médio, eu coloquei ele só Netflix rodando com o Wi-Fi ligado, né, para rodar ali os filmes, e eu gostei desse desempenho de tela, o que significa que se você quiser assistir filmes, vídeos no YouTube, ele vai rodar sem nenhum problema e vai ter um consumo de bateria bem baixo para esse tipo de finalidade. E uma coisa que eu gostei bastante é a questão do modo de economia de energia ultra, né? Ultra Power Saving Mode.
Quando você ativa esse modo, ele vai desativar todos os recursos do celular, vai manter ali pra você só ligações, mensagens, acho que nem câmera fica, vou colocar aí pra vocês como é que funciona esse modo. E isso é algo muito bom porque, por exemplo, digamos que você tá com o celular ali chegou a 10% de bateria, e você vai precisar receber ligações ou fazer ligações. Você ativa esse modo, ele vai garantir aí, pelo menos, sei lá, 5 horas, 4 horas de bateria, né? Porque ele vai desativar Wi-Fi, Bluetooth, dados móveis, vai ficar só aquilo básico ali mesmo pra você. Então, é um recurso que eu achei legal, essa questão aí do uso de bateria. Como eu falei, não é uma bateria tão boa assim, mas é uma bateria regular e que tem um bom desempenho para o uso de tela especificamente. Agora vamos falar um pouquinho de câmera e o que acontece. Como eu já falei pra vocês, são 13 megapixels na câmera traseira, 8 na frontal, e um detalhe interessante é que a gente tem aqui um aplicativo de câmera bem diferenciado. Ele é um aplicativo que eu gostei em relação aos recursos. Você faz aqui fotos em panorama, você consegue colocar um timer de fotos, ajustar várias configurações, qualidade de vídeo, ativar o modo de HDR, tem muita coisa bem legal no aplicativo de câmera. Mas quando você tira uma foto, decepciona, porque se você tremer um pouco a mão, tanto na câmera frontal quanto na traseira, ela vai sair tremida, mesmo que seja ali numa foto à luz do dia, com obturador bem mais alto. Como eu falei pra vocês, ela é uma câmera regular. Você vai ter aqui fotos boas. Fotos à luz do dia ficam numa qualidade legal. Ele faz um macro também que é muito bom. Me surpreendi com o macro desse celular, porque você chega ali a pouquíssimos centímetros do seu ponto e você consegue focar ali de uma forma bem legal, desfocar bastante o fundo. Quando você vai pra fotos à noite, você não consegue tirar fotos tão boas assim. Elas tremem muito fácil, você tem que ficar com a mão muito parada pra conseguir tirar uma foto. Em relação à câmera frontal, ele tem esse problema também da foto tremer. Você tem que pausar bastante a sua mão ali, deixar ela bem paradinha, mesmo à luz do dia, porque senão ela vai tremer bastante. As fotos vão sair relativamente tremidas, né? Você vai ver ali aquela questão ali que é meio chata. A gente tem aqui vários filtros para você ativar ali em tempo real e tirar fotos com esses filtros no celular. O foco dele é relativamente rápido, as fotos com flash não saem tão boas assim. E uma coisa legal é que você pode alterar ali para colocar um modo de embelezamento mesmo na câmera traseira, que vai deixar ali seu rosto mais liso, aquelas coisas assim. No entanto, na frontal, esse modo de embelezamento não é tão bom, sabe? Ele consegue embelezar, ele identifica ali o seu rosto, os rostos que estão aparecendo na foto, e você consegue ajustar algumas configurações, como por exemplo um timer para você tirar fotos diferenciadas. Uma coisa que eu não gostei é que você não consegue alterar a resolução da foto. Ele te mostra ali dois formatos, que é a foto em full screen, né, 16:9, e a foto em 4:3. Sendo que você vai saber que 16:9 vai ter uma certa resolução, 4:3 tem outra, mas você não sabe assim o que está em 13 megapixels, em 10, em 8, em 4, em 2 megapixels. Então isso é uma coisa um pouco chata, mas você resolve esse problema baixando outros aplicativos de câmera da Google Play. Um exemplo que eu gosto bastante é o Open Camera e o aplicativo de câmera padrão da Asus, porque eles vão te dar mais recursos para você conseguir tirar as fotos nesse celular. Pra gente encerrar o nosso vídeo, pessoal, vale a pena comprar o Giga 7 Mi Pure? O que acontece é o seguinte, esse celular é um celular voltado para o usuário que quer um desempenho regular, um desempenho satisfatório no dia a dia, não vai jogar tanto no smartphone e principalmente quer pagar barato em um celular que tem muitos recursos. Como eu falei pra vocês, corpo de metal, tela com ótima qualidade, câmera de 13 megapixels e frontal de 8, atividades do dia a dia executadas sem problemas, mais jogos ali que vão travar um pouquinho, desempenho mais forte ali que vai ser um pouco complicado. São características desse celular. Vale a pena sim você comprar, se o seu interesse é um celular mais básico, se você quer pagar pouco num celular e quer ter a garantia aí de um smartphone que é bonito, que tem aí uma certa segurança pelo seu corpo de metal. Então assim, é um celular bem legal e que eu recomendo pra você que quer um uso mais básico. Enfim galera, o link da Gearbest vai ficar na descrição aí pra vocês. E bom pessoal, que eu vou ficando por aqui. Valeu!